Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal Presença Online. Hoje falaremos sobre o Intersalas, a agenda de atividades e os vestibulares, com suas datas e dicas. O outono chegou e com ele a temperatura diminuiu. Por isso, minha colega Nicole teve um bate-papo com a nutricionista Joyce e ela dará algumas dicas sobre imunidade para esse tempo que estamos mais vulneráveis. Vai começar mais uma edição do Café Presença. Pode rodar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a nutricionista Joyce Batista. Dá um oi pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre imunidade, que é um tema que está em alta, principalmente nesse período do ano de outono, inverno tá chegando, gripe, resfriado batendo na porta, alergia, gente. E é fundamental a alimentação para a gente se prevenir com relação a essas coisas. O nutricionista não é só para emagrecer, para fazer aquela dieta, gente. É para cuidar da imunidade, é para cuidar do corpo. Eu tenho uma pergunta que eu acho que todo mundo já está se fazendo, que a gente já percebeu que no frio a gente come mais. Por que a gente come mais no frio? Então, Nicole, para responder a sua pergunta, a gente precisa lembrar qual é a temperatura ideal do nosso corpo. Tá? E a gente precisa lembrar que a temperatura média que o nosso corpo consegue trabalhar bem é em torno de 36 graus e meio, né? E o que acontece no frio? O nosso metabolismo ele fica mais acelerado, porque a gente precisa justamente manter essa temperatura estável. E se o metabolismo fica mais acelerado, o que acontece? A gente precisa de mais combustível. E qual é o nosso combustível? Justamente o alimento. Por isso a vontade de querer comer mais. Sim, e nesse frio, uma coisa que a gente sempre esquece, eu já esqueço o ano inteiro. No frio, então, eu lembro menos ainda. Beber água. Por que a gente tem que beber tanta água no frio? As pessoas acham que a gente tem que beber água só quando tá com sede, né? Isso é muito errado. Sede é aquilo fisiológico. Quando você chega a sentir sede é porque seu corpo já está trabalhando no limite. E a gente tem que lembrar que o nosso corpo, praticamente todas as atividades que ele realiza, ele depende de água para que elas aconteçam. E no frio, eu não falei para você que o nosso metabolismo está mais acelerado? Se está mais acelerado, eu vou precisar de mais água. Eu preciso manter meu corpo trabalhando, meu cérebro trabalhando, meu sistema imunológico, né, tão importante, trabalhando. E para isso a gente vai precisar de água. E no frio mais ainda, porque ele está mais acelerado. Sim, até porque a gente sente menos sede no frio, porque não gasta tanto suor, essas coisas. A gente não transpira, não perde Sim. água, mas a gente precisa de qualquer forma repor, porque o nosso corpo está consumindo aquilo ali. Entendeu? Sim. E você falou na questão da imunidade, quais alimentos você recomenda pra gente priorizar mais nesse período de frio, durante esse inverno, outono? O que a gente prioriza pra cuidar da nossa imunidade? Então, isso é muito importante também, Nicole. Por quê? Quando a gente fala de frio, quais alimentos eu devo consumir? A pessoa pensa logo naquela fruta, né? Porque tem a vitamina C, eu tenho que levantar a minha imunidade, deixar meu corpo forte. Uma laranja, exatamente. Preciso consumir essas frutas? Preciso. As frutas cítricas, né, a gente precisa realmente muito delas, a laranja, o abacaxi, a tangerina, que está na época agora, então é ótimo para a gente poder consumir, mas tem outros que a gente não pode deixar de lado. É o caso dos vegetais verdes escuros, por exemplo, como o brócolis. Tá? Eles são ótimos aliados na produção de anticorpos. Anticorpos são nossas células de defesa, então também está participando para deixar nosso corpo mais forte. As oleaginosas, como as castanhas, né, nozes, a gente precisa disso também porque elas têm ômega 3. E ômega 3 fortalece o nosso sistema, nosso intestino, né, vamos dizer assim. É o intestino responsável por absorver os nutrientes do nosso corpo, então eles têm que estar bem sadios. Então as oleaginosas também são bem importantes da gente incluir na alimentação. Nozes, castanhas, né, tem um mix, né, também de oleaginosas que a gente pode fazer. Sim. E são bem importantes. E aquela sopinha que é de lei no frio? É de lei no frio, uma sopinha de ervilha, um caldo verde, qual que você recomenda pra gente? Esfriou, a pessoa pensa logo, né, numa sopinha. Por quê? Lembra que eu falei no início, a gente precisa manter a temperatura do nosso corpo estável. Então a pessoa pensa em algo mais quentinho para poder aquecer o seu corpo. E as sopinhas, elas são muito bem-vindas, né? Você fazer uma sopa de legumes, por exemplo, você é uma dica. Você escolhe 4 legumes, uma proteína ali, uma carninha, um frango, e você faz ali a sua sopinha que o seu sistema imunológico vai te agradecer e a temperatura do seu corpo também, porque ela vai continuar ali bem estável, do jeito que a gente precisa. Já tô ficando com fome, gente, esse papo de comida. Agora, a gente tá falando de temperatura, você falou da questão do calor. Deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo pensa logo de cara. Tal do chocolate quente. Pode ou não pode? Me diz que pode. Pode. Qual é o problema do chocolate quente? Quando a gente fala em chocolate quente, a pessoa pensa no achocolatado, que é carregado em quê? Açúcar.
Esse é o grande problema. Se a gente faz a substituição do achocolatado pelo cacau em pó, então a gente já vai estar fazendo uma troca excelente para o nosso corpo. E qual leite eu posso escolher? Se eu trocar o leite integral pelo leite semi-desnatado, que tem um pouquinho menos de gordura, eu já estou dando uma opção saudável para o meu corpo. Então aquele chocolatinho quente com leite semi-desnatado e cacau em pó, 100% aprovado. Perfeito, já ficou aí a dica. E falando em dica, você tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente já se preparar para esse frio? Então, para a gente poder passar por esse frio e evitar, né, os resfriados, deixar nosso corpo sempre saudável, além dessa questão da alimentação que a gente está falando e da ingestão de água, que é extremamente importante, Nicole, uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a atividade física. O nosso corpo, no frio, ele também precisa se movimentar. Então, a atividade física de forma regular, para o seu corpo criar aquela rotina, entender o que ele precisa fazer ao longo do dia, é extremamente importante. Então, esse é, vamos dizer, o casamento perfeito. É a sua alimentação em dia, a boa ingestão de água e a prática de atividades físicas. Então, nada de ficar mais 5 minutinhos na cama. Nada de ficar 5 minutinhos na cama. Levanta e coloca o corpo para trabalhar. Nosso corpo é uma máquina e nenhuma máquina pode ficar parada, ainda mais no período de frio. Realmente. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado seus conhecimentos conosco. Prazer estar aqui com vocês. E para quem ficou interessado e quer ter uma consulta com um nutricionista para ver melhor essas questões, cuidar da imunidade do corpo, você pode passar seu contato pra gente? Claro. Quem quiser fazer uma consulta, me acha lá no Instagram, @nutri.joyce com Y, Batista com P, então @.nutri.joyce, Batista. Show, a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada por ter comparecido e compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada, prazer foi todo Um beijo. Tchau. De volta pro estúdio. Gostaram do bate-papo? Sigam as dicas da doutora, que são super importantes. Fiquem ligados também nas datas da UERJ. O primeiro exame de qualificação ocorreu no dia 4 de junho, mas você ainda pode fazer o próximo, que vai acontecer no dia 3 de setembro de 2023. E assim se qualificar para a segunda fase. Fiquem atentos às datas de inscrição. E não se esqueçam das avaliações aqui da escola. Essa semana de testes vai ocorrer do dia 12 ao dia 16 de junho. E na edição de hoje vamos dar dicas para a UERJ. O professor Rafael, da disciplina de Física, veio trazer algumas dicas para esse primeiro exame pra gente. Vamos conferir? Olá, alunos, me chamo Rafael, professor de Física aqui do Brito Elias. E hoje eu separei uma super dica para dar a vocês aí que vão fazer a prova da UERJ e também futuramente você que estará fazendo o Enem, né? Então, peguei os 3 assuntos que mais são cobrados na prova, né? Que costumam mais cair na prova. O primeiro é a parte de eletrodinâmica, que estudam circuitos elétricos, as leis de Ohm e potência elétrica. Bastantes questões com esse tema. O segundo tema mais cobrado que nós temos na prova é a parte de cinemática, que estuda o movimento dos corpos e também fique ligado na questão de velocidade média, as fórmulas de velocidade. Alguns cálculos você vai se amparar para fazer a questão e outros totalmente dessa questão você vai ter, beleza? E o último aqui que eu separei, termologia, tá? Na parte de termologia, a equação fundamental de calorimetria, que é Q igual a M vezes C e a variação da temperatura, e questões de equilíbrio térmico. Então, esses são os assuntos que mais costumam ser cobrados nas provas. E uma dica extra aqui para vocês, as questões de física que tem textos, né, muito grandes, procure para o final. No final já vem todas as informações necessárias para você poder fazer uma boa prova. E atenção nos cálculos com vírgula. E no mais, um dia antes, procurar ficar tranquilo, evitar sair, relaxar em casa, meditar sobre tudo que você já vem estudando, ter uma noite de sono tranquila, leva um lanchinho e boa prova. Valeu! Tivemos também, no dia 27/5, o Intersalas aqui na escola. No Arena Brito de hoje, o José Daniel mostrará um pouco como foi esse evento tão legal. Roda aí! Fala pessoal, nós estamos aqui no Intersalas 2023 da Escola Brito Elias. Está acontecendo o jogo agora e é claro que o nosso jornal não podia ficar por fora dessa cobertura. É bom lembrar que hoje jogam as turmas de 9º ano do ensino fundamental, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.
Acompanhe agora aí algumas imagens dessa competição. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be... E nós estamos aqui agora com o Diogo, coordenador de esporte da Escola Brito Elias. E Diogo, conta um pouco pra gente como funciona o Intersalas. Então, o Intersalas nada mais é que uma competição de futsal entre as turmas do ensino fundamental e o ensino médio. Semana passada nós fizemos do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º ano, e hoje nós estamos realizando nas turmas do 9º ano e ensino médio. Uma competição que envolve a integração entre os alunos participarem de uma competição interna entre eles. A gente acaba também interagindo, integrando a comunidade escolar. Vocês podem ver, a escola está cheia, todo mundo veio assistir o Intersalas. Então a gente faz um movimento muito legal ali, que acaba envolvendo a comunidade escolar como um todo. E eles são divididos em 2 grupos, né, Diogo, na primeira fase. Nessa primeira fase dos 3 jogos, eles precisam ganhar todas ou não? Então, a gente dividiu, como deu 8 equipes, a gente dividiu 4 grupos com 4 equipes em cada grupo. Os 2 mais bem colocados se classificam e fazem a semifinal. Eles não precisam exatamente ganhar todas. Ganhou 2, empatou uma, empatou uma, dependendo de como foi o grupo, ele acaba conseguindo se classificar e vai à semifinal. E aí depois é a eliminatória e no final a gente descobre os vencedores, né, Diogo? Diogo, obrigado. E aí continuem vendo um pouco do Intersalas. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear E aí, I'm never gonna gostaram? stop. Eu achei muito legal. Bom, tudo tem um fim, inclusive a nossa edição de hoje. Foi um episódio recheado de informação e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, além de deixar o seu depoimento nos comentários para o nosso próximo correio eletrônico. Não fiquem de fora das novidades aqui da escola. Nos sigam em todas as redes sociais. É isso, até mais!